Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8. Atos 1:8. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que nos é concedido de ser canal de Deus para transmitir a sua palavra. É uma honra muito grande. Eu agradeço muito a Deus por estar usando o nosso presidente, bispo José do Carmo, na pessoa do pastor Samuel César, na pessoa da bispa Neuza, para nos abençoar no ministério. Amém, igreja? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria: o poder do Evangelho. Quando nós contemplamos o Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos ver que o nascimento de Jesus, ele foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento leva a Jesus. E agora, nós vemos que pela fé, esses profetas acreditaram e mesmo sem ver, mesmo sem estar presente, eles se exultaram de alegria de saber que o Senhor Jesus iria ser enviado à terra para salvar a humanidade. E dentre esses profetas, eu gostaria de destacar 5 profetas. O profeta Miqueias, ele anuncia o nascimento de Jesus e ele diz que o Messias seria um pastor de ovelhas. E ele diz assim: e tu, Belém Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Na verdade, o profeta Miqueias, ele entendia que toda a esperança de Israel e toda a esperança do povo da terra se resumia no nascimento de Jesus. Sem o nascimento de Jesus não haveria redenção. E ele entendia que no nascimento, vida e morte de Jesus estava a redenção de todos os povos, de todas as nações. E ele então profetiza a vinda do Messias para salvar a humanidade. Outro profeta também que profetizou a vinda do Messias foi Jeremias. E Jeremias, ele anuncia o nascimento do Senhor Jesus em Belém. E ele diz que ele seria da linhagem de Davi. Ele sairia da tribo de Judá. E ele seria descendência de Davi. E ele diz assim: naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Na verdade, Jeremias vivia um momento na terra onde a justiça estava sendo pervertida. Os pobres estavam sendo massacrados, o rei estava apostatado, os profetas estavam, os sacerdotes estavam desviados da presença de Deus. Então ele vem e profetiza um Messias que iria proclamar a justiça. Ele seria chamado: o Senhor é nossa justiça. Outro profeta que anuncia a vinda do Messias, o profeta Zacarias. E ele profetizou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde o povo clamava: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador.
pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho da jumenta, mas será a salvação da humanidade. E o profeta Isaías, esse profeta foi o profeta que mais anunciou a vinda do Messias. Ele anuncia um Messias que viria libertar os cativos, curar os enfermos, que iria transformar a vida das pessoas, abrir as prisões aos presos, libertar aqueles que estavam em cadeias, e ao mesmo tempo ele diz, ele irá proclamar a graça. A graça virá sobre todos os homens através do nascimento do Messias, através do poder de Jesus Cristo. E ele continua anunciando a graça do Senhor. E por último, João Batista. João Batista, ele anuncia a Jesus e ele pregava um batismo de arrependimento e ao mesmo tempo ele dizia, arrependei-vos e sejam perdoados os teus pecados. Ele era o precursor do Messias, do nosso mestre, de Jesus. Ele anunciava a vinda de Jesus. E tudo isto, na verdade, aconteceu. Todas as profecias do Antigo Testamento aconteceram. O Messias nasceu, ele se encarnou, ele se fez verbo, esteve entre nós. E aqui diz a Bíblia que por volta dos seus 30 anos, Jesus então inicia um poderoso ministério. E ele sai pregando de cidade em cidade, anunciando a boa notícia, anunciando a boa nova, trazendo esperança àqueles que estavam desesperados, curando os enfermos, libertando e trazendo a boa nova. E então, o ministério terreno de Jesus, ele tem como principal ponto, restaurar a criação, a ordem perdida na queda de Adão. O homem estava perdido, não tinha esperança de mais nada, através da queda de Adão, estava condenado. Mas agora Jesus vem para restaurar a criação, e ele vem para levantar aqueles que estavam caídos, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Jesus também, ele convoca para si discípulos, e ele começa a andar com os discípulos. Na verdade, os discípulos, eles eram alunos do mestre, vendo tudo que o mestre fazia, porque Jesus sabia que ele tinha um ministério rápido aqui na terra. Ele viria, proclamaria a boa notícia, mas ele tinha um propósito maior. O Pai o havia enviado para que ele fosse morto na cruz do Calvário, mas depois de morto, ele ressuscitaria ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele se deu a ver por todos os discípulos contemplaram a face do mestre ressuscitado, como havia predito todos os profetas, como nós vemos no Antigo Testamento as palavras que davam a entender que o Messias iria ressuscitar. E tudo isso se cumpriu. E agora Jesus está com os discípulos, ele está andando com os discípulos estão aprendendo o ministério, e eles estão ali junto com o Senhor, mas chega um momento que após Jesus ressuscitar, ele reúne todos os discípulos, e ele coloca os discípulos ali, e ele diz a eles que eles estivessem preparados, porque ele iria para o Pai, mas ele iria enviar o Espírito Santo para os capacitar, para os revestir, para que eles pudessem dar prosseguimento à proclamação do Evangelho, à pregação da palavra de Deus. E assim, Jesus então se despede dos discípulos, ele está subindo, os discípulos estão olhando, mas os dois varões aparecem e diz a eles, esse Senhor Jesus que vocês estão vendo, contemplando ele subir aos céus, ele vai voltar, ele voltará. E a partir daquele momento, os discípulos se reúnem, cumprindo a palavra de Jesus, e esperando o dia que eles iriam ser revestidos do poder do Espírito Santo, da glória de Deus. Então, os discípulos estão reunidos, e agora a palavra de Deus diz que vem o dia do Pentecoste. Eles estão reunidos, e línguas de fogo, o Espírito Santo vem sobre eles, e começa a batizá-los com
com o Espírito Santo de Deus, e eles começam a falar línguas estranhas, línguas de fogo, eles estão contemplando, mas ali havia cidadãos de todas as partes do mundo, havia gregos, árabes, galileus, havia gente de toda a parte do mundo, e agora eles olham, contemplam que, mesmo estando todos falando ao mesmo tempo, eles entendiam a língua e o que estava sendo falado por eles, mas alguns daqueles que estavam ali contemplando tudo isso, não entenderam que aquilo era da parte de Deus. E eles começaram a duvidar que fosse manifestação do poder de Deus. E eles disseram, não, eles estão cheios de mosto, estão embriagados, isso é bebida. Por isso que eles estão assim, isso não é poder de Deus, isso não é a glória de Deus, não é o Espírito Santo, isso é bebida, eles estão embriagados. Mas agora Pedro não é mais o discípulo medroso que negou Jesus, não é mais o discípulo medroso que teve medo de dizer que era testemunha do Senhor, quando ele foi confrontado, quando Jesus foi preso. Agora Pedro se levanta, e os discípulos agora, eles não são mais os mesmos, eles estão revestidos do poder do Espírito Santo, e Pedro se levanta e diz então, olha aqui, varões, na verdade, o que vocês estão contemplando, ninguém está embriagado, ninguém está cheio de mosto, de vinho, não, mesmo sendo a hora terceira, que naquele momento era 9 horas da manhã, o que vocês estão vendo foi predito pelo profeta Joel. O profeta Joel, ele previu que nos últimos dias, Deus derramaria o teu Espírito sobre toda a humanidade. E agora, o que vocês estão contemplando é o poder de Deus, é o Espírito Santo vindo sobre o povo de Deus, revestindo eles para proclamar o Evangelho, para anunciar a boa notícia. E o profeta Joel, ele deixou bem claro que naqueles dias, os vossos filhos e filhas iriam profetizar, que naqueles dias, os velhos teriam sonhos, que naqueles dias, o Espírito Santo seria derramado sobre os servos, sobre as servas, e naqueles dias, os servos e as servas profetizariam. E ele começa a dizer, e naqueles dias, o Senhor fará aparecer sinais e maravilhas no sol, na lua, nos céus. E ele começa a dizer, o sol escurecerá, e a lua ficará vermelha como sangue, antes de vir o grande e terrível dia do Senhor. Pedro estava revestido do poder de Deus, ele estava revestido do Espírito Santo de Deus, e ele estava agora confrontando toda aquela multidão, e ele disse ainda, e o profeta Joel ainda disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês não entendem isso? Ninguém está embriagado, é o poder do Espírito Santo, é o poder da glória de Deus que desceu sobre nós. E Pedro está revestido do poder da glória de Deus, e ele continua, e ele diz assim, Davi previa, e Davi disse, e anunciou a ressurreição de Cristo, dizendo, ele disse que a sua alma não seria deixada no inferno, e que o seu corpo não conheceria a corrupção. Foi o nosso rei, foi Davi que disse, e ele disse isso do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro estava cheio do poder da glória de Deus, revestido do Espírito Santo. Portanto, varões, eu declaro a vocês, que tudo que aconteceu aqui estava predito. Eu declaro a todos aqui em Israel, que Deus fez deste Jesus, que vocês crucificaram. Vocês crucificaram. Deus fez desse Jesus, Senhor e poderoso nosso Deus. E estas palavras causaram tanta comoção e convicção no povo, que o povo ficou totalmente
perturbado. Porque não era uma palavra de homem, agora era uma palavra do Espírito Santo através de Pedro, revestido do poder da glória. E aqueles homens ouvindo Pedro dizer aquilo, e o poder de Deus era tão grande que eles começaram a dizer: Pedro, o que é que nós temos que fazer para servir esse Jesus? Eles sentiram que realmente Jesus era aquele que foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina para todos sempre, amém. E Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados, arrependam dos seus pecados e sejam batizados pelo poder de Deus, de Jesus, e os seus pecados serão totalmente perdoados. E diz a Bíblia que naquele dia, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, porque não era homem que estava pregando, mas era o Espírito Santo através do homem. O poder do Espírito Santo trouxe sobre os discípulos grandes maravilhas. Pedro e os demais discípulos agora estavam determinados: nós iremos proclamar o evangelho do reino, o evangelho da graça. Nós não vamos parar mais. Nós vamos estar pregando o tempo todo, custe o que custar. Não importa se nós vamos ser levados às autoridades, não importa se nós vamos ser lançados nas prisões, se nós vamos ser açoitados, mas nós não podemos mais parar de anunciar a boa notícia. Eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo havia renovado eles. E esses apóstolos foram fiéis e cumpriram a missão para o qual o próprio Jesus os comissionou. E agora eles estão andando, divulgando a palavra de Deus. Eles estão cheios do poder de Deus. E Pedro agora chega diante da porta formosa no templo. E ali está um aleijado pedindo esmolas. E Pedro e João estão andando na direção do templo. Mas agora eles não são mais homens comuns. Eles são homens cheios do Espírito Santo. E aquele aleijado olha para Pedro e João e diz assim: me dá uma moeda. Me dá uma moeda. Mas Pedro, cheio do poder da graça e do Espírito Santo, olha para aquele aleijado e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque ele estava revestido da glória de Deus, do poder de Deus. Ele não tinha ouro nem prata, mas ele tinha o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus sobre a vida dele. E agora aquele aleijado se coloca de pé e começa a andar, e começa a saltitar. E os sacerdotes, aqueles homens, contemplam aquilo que fez Pedro e João na porta formosa. E eles entendem: o que é isso? O que está acontecendo? E eles levam Pedro diante das autoridades. E eles começam a indagar: o que vocês fizeram? O que é isso? Mas eles entendem também que eles não poderiam açoitá-los, não poderiam prender, porque o povo estava vendo e contemplando que algo diferente havia sobre a vida daqueles homens. Eles também estavam meio atônitos a tudo o que estava acontecendo. E eles disseram para eles, aqui em Atos 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, os chamar. Com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, irmãos, de sorte que, daquele momento em diante, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Mas eles estavam agora diante das autoridades, respondendo
porquê de tudo isso, porquê que havia acontecido aquilo ali, aquele revestimento, o porquê que aquele coxo havia sido curado. E os sacerdotes, aqueles homens doutos, fariseus, saduceus, eles então impeligiram a Pedro e os demais discípulos: olha, vocês vão embora, vocês não vão mais falar desse Jesus, vocês parem com isso, porque senão vocês vão ser lançados na prisão, vão ser açoitados. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo, e ele disse assim: porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Nós não vamos mais parar de pregar o Evangelho. Nós não vamos mais parar de anunciar a obra de Deus. Porque isto é o poder de Deus sobre nós. Pedro e João e os discípulos estavam cheios do poder e da glória de Deus. E a igreja, hoje, é a continuação desses apóstolos. A igreja é revestida do poder do Espírito Santo para continuar anunciando este Jesus, anunciando a obra de Deus, curando os enfermos, libertando os cativos, anunciando uma redenção diferente na vida das pessoas, trazendo esperança àqueles que estão sem esperança. A igreja não perdeu esse condão de anunciar o Evangelho. Nós somos comissionados pelo próprio Jesus, através dos apóstolos, que a igreja primitiva iniciou e que a igreja moderna não pode deixar de lado. Nós temos que continuar anunciando este Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é uma notícia venturosa. Todos os homens, tendo em vista que todos os homens pecaram, sem exceção, precisam ouvir o Evangelho da graça. E essa missão é minha, é sua. Nós precisamos fazer como os discípulos. Nós não podemos deixar de anunciar este Evangelho que transforma e renova vidas. Nós não podemos deixar de anunciar a boa notícia, porque esta boa notícia traz esperança à vida das pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Amém? Vamos ficar de pé. Na verdade, o Evangelho é a boa notícia da conta que, em sua infinita misericórdia, Deus providenciou para nós a nossa salvação. Todos nós precisávamos e careciam da graça de Deus. E carentes da graça de Deus, nós alcançamos em Cristo Jesus o nosso renovo, a nossa transformação. Nós não tínhamos esperança de mais nada. Estávamos à deriva, não tínhamos um timoneiro. Mas a graça entrou no meu coração, a graça entrou no seu coração, e agora o timoneiro Jesus Cristo está no teu barco, está no meu barco, nos conduzindo, nos levando, nos direcionando, nos protegendo, trazendo providências, propósitos na vida de cada um, porque é fiel aquele que nos chamou, e Ele te comissionou nesta noite para continuar anunciando o Evangelho. Você está revestido do Espírito Santo. Você está revestido da glória de Deus, do poder de Deus, para continuar anunciando o Evangelho. E o revestimento do Espírito Santo sobre os discípulos os capacitou a realizar as obras que Jesus fazia. Então, nós estamos capacitados a realizar as obras que Jesus fazia. E quais eram essas obras? Curar, libertar, transformar, renovar, trazer esperança. Não existe esperança para um homem fora de Cristo. Um homem pode contemplar bens materiais, um homem pode alcançar poder, um homem pode alcançar tudo que a terra pode oferecer a ele, mas ele não tem condições de resgatar a sua própria alma. Todos os recursos do mundo não seriam suficientes para resgatar apenas uma alma, mas o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário nos deu o poder de sermos salvos. E através da igreja, anunciando a boa notícia, revestidos da glória de Deus,
nós estamos continuando a pregação do Evangelho de Jesus na terra. E este Evangelho de Jesus, ele não tem outro sentido a não ser salvar almas, libertar os cativos, renovar as esperanças, anunciar o reino da glória de Deus, porque nós somos chamados para um dia estar com o Senhor na glória de Deus. A vida é passageira, nós somos peregrinos aqui na face da terra, mas aquele que encontra com Jesus renova a sua esperança e tem uma promessa: você nunca mais vai morrer, você vai viver para sempre. Essa é a esperança da igreja. A igreja nunca pode deixar de vivenciar a esperança do reino de Deus, da glória de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda a estar sempre analisando a nossa vida e ao mesmo tempo buscando a glória do Senhor. A igreja do Senhor é cheia do Espírito Santo. Ela é capacitada pelo próprio Jesus. E se nós somos cheios do Espírito Santo, capacitados pelo próprio Jesus, nós estamos aqui e anunciamos o Evangelho da graça, o reino de Deus na vida de cada um, daqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela Rádio Paz, e daqueles que estão aqui presentes. Que a partir de hoje eu possa ser cheio do Espírito Santo e ter o compromisso de não parar de pregar o Evangelho, de ser testemunha do Senhor em qualquer lugar, como ele disse para os discípulos que eles seriam testemunha deles em Jerusalém, na Judéia, no resto dos confins do mundo. Nós também, a igreja do Senhor, somos testemunhas do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, eu quero agradecer essa rica oportunidade que nos foi dada de trazer a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Pastor Samuel César.